Muito bem, nós todos estamos assim, bem, com a nossa respiração em suspenso, olhando as notícias do nosso país, olhando para onde caminha o Brasil, olhando o que nos aguarda, o que pode acontecer. É um ano decisivo. 2018 é um ano decisivo, é um ano importante, é um ano histórico no mundo quando olhamos para Israel. O Brasil está muito ligado a Israel. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, estão sobre as nações, estão sobre as nossas vidas. E hoje queremos tratar deste assunto tão importante, tão delicado e que você precisa participar. Você que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, precisa amar a nossa pátria, orar por ela e ter um entendimento das forças que estão agindo sobre o nosso país e do que Deus tem para nós. Estamos aqui com a pastora Zinete. Pastora Zinete, uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Para mim, obrigada por permitir. Não é? Zinete, nós sabemos que Deus tem te chamado, como chamou o Ministério Gideões, para orar, para interceder, para ser esta voz e para trazer o povo de Deus ao entendimento e da necessidade de orar, de clamar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que Deus pôs em seu coração em relação ao Brasil para estarmos juntos. Amém. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e vou te responder coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Sim. E o Brasil está vivendo esse tempo tão turbulento, vamos dizer assim, tão difícil, mas ao mesmo tempo eu vejo que o Senhor está chamando a igreja para clamar. Não tem outra porta, não tem outra maneira. E desde 2015 ele vem despertando o meu coração de uma forma muito direta para parar a igreja do Senhor. E eu acredito que muitas pessoas oram. Aliás, pessoas que já foram para o Senhor, deixaram as suas lágrimas Sim. jorradas sobre essa terra. Mas nós estamos chegando a um tempo de estar estreito para nós. Então, muitos lugares, muitas pessoas pagam o preço de oração pelo Brasil. Mas Deus quer despertar a igreja em si para orar. Nós ficamos preocupados, às vezes, com tantos congressos, tantos eventos, tantas coisas. É maravilhoso, né? Sim. É rico demais. Sim. Mas nós precisamos atrair o povo de Deus para colocar os joelhos em terra. Sim. Porque o que será da próxima geração? Sim, é verdade. Se não houver uma mudança, se não acontecer algo bom. Isso. E Deus tem nos despertado para isso, né? Tanto eu como a senhora, como intercessoras, né? Que viajamos, Sim. que vamos em tantos lugares. Eu creio que Deus nos deu essa missão. Sim, é verdade. Tem tantas missões, mas essa missão de incentivar, despertar a igreja, despertar as famílias para buscar a presença do Senhor, eu creio que Deus tem escolhido pessoas e Ele nos escolheu para isso, para trazer a igreja para orar, para clamar, para buscar a presença do Senhor, porque aí sim nós teremos um Brasil diferente. Não é? Não são promoções, tantas coisas acontecem, não vai mudar o Brasil. Nós cobramos do governo, o governo não vai mudar o Brasil. Só o Todo-Poderoso, grande eu sou. Nós, a igreja é que tem o poder de mudança. Nós é que temos a autoridade para clamar e trazer a glória de Deus. Vem o reino de Deus, vem o favor do Senhor, vem os milagres do Senhor. Você me faz lembrar a Coreia do Sul. Nós vimos a nossa irmã, uma pastora da Coreia do Sul, ela nasceu aqui no Brasil, mas ela estava falando sobre o seu país, que quando terminou a guerra, o país, a Coreia do Sul, em 1948, estava arrasado. Era a quarta nação mais pobre do mundo. Não tinha o que comer, a miséria, os homens mortos, as cidades destruídas, e a Coreia foi dividida, não é? A Coreia do Norte comunista, a Coreia do Sul livre, e a igreja entrou em cena. O número de cristãos era muito pequeno, como em toda a Ásia, o número de cristãos é muito baixo, é de 4%, 5%, não chega a 10% na maioria dos países da Ásia. Mas a Coreia do Sul, a igreja encarnou o seu chamado.
e fez isto que a pastora Zinete está dizendo aqui. A igreja começou a orar em primeiro lugar pela nação, orar pelo país. Os líderes, os políticos, não eram cristãos, eram pagãos, eram pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro, mas sob o respaldo da oração. Amém. O povo de Deus começou a pedir que os governantes tivessem sabedoria, tivessem um entendimento para levantar a nação. E a igreja começou a orar. E desde essa época, desde esse tempo, às 5 da manhã, todas as igrejas cristãs da Coreia do Sul estão lotadas, orando, não pela sua empresa, pela sua família, pela sua igreja, orando pela nação. Orando pela nação. Aleluia. E a gente viu, não é, pastora, que a nação, a Coreia do Norte saiu da quarta nação mais pobre, ela se tornou a 10ª mais rica potência, a 10ª potência do mundo hoje é a Coreia do Sul. Hoje, a Coreia do Sul tem quase 90% de crentes, de cristãos, de crentes. Saiu lá dos 5% em 20 anos de oração. Então, muitos viajam para a Coreia para ver o crescimento da igreja, acham que é célula, mas é a oração. É joelhos. Joelhos. Joelhos dobrados, madrugada com Deus, vida no altar. E que é interessante que as pessoas não só se convertem, mas elas têm paixão pela oração. Sim. Lá elas têm paixão pelo clamor. Podia ter parado depois de algum tempo, mas continua. A visão continua. A visão é o que? Reino de Deus. A visão o que? É o clamor, é a oração, para manter. Porque não adianta a gente gerar, nasceu e parar. Nós temos que manter. A oração tem que manter. Então o Brasil precisa entender isso. Os líderes precisam entender isso. Nós precisamos entender isso. Pastora, fala um pouquinho para a gente sobre esta ação Brasil. Como nasceu, não é? E quem está trabalhando por esta ação Brasil. Amém. Fala um pouquinho sobre a logística, o que vai acontecer no Brasil nestes dias. Amém. 2015, o Senhor me deu uma palavra de madrugada. Faça um ajuntamento pelo Brasil. Grandes ruínas estão por vir. E eu comecei num propósito, não disse para ninguém, porque era só uma palavra. 2016, ele me disse, eu estava em Brasília, no seminário, e ele me disse, o ajuntamento é aqui em Brasília. Sim. A partir de então, eu abri e começamos a orar. Mas quando? De que maneira, Senhor? Que força eu nem tenho para isso. E fui gerando isso. Final de 2016, 2017, entramos no propósito, buscando ao Senhor a data. Porque era algo do coração do Senhor, é algo do coração do Senhor. E eu estava na Nova Zelândia, numa manhã, eu acordei e o Espírito Santo disse para mim, este ajuntamento é para acontecer em 2018, dos dias 20 a 22 de abril. Eu nem tinha noção, não sou muito ligada em data. E o Senhor, e ele disse assim, leia a minha palavra 7 vezes nesses dias. E busquem a minha presença. Muito clamor, muito gemido, porque o meu socorro virá. E eu fiquei tão impactada, 20 a 22 de abril de 2018. Mas o que é essa data? Então eu falei com o apóstolo Hudson, apóstolo Hudson, que data é essa? Porque eu não sou muito ligada. Foi morte de um dos nossos presidentes, dia 20, né? Que a partir de então, muitas coisas começaram a acontecer, a morte do Tancredo Neves, muitas coisas começaram a acontecer. Sim. Foi ali estabelecido morte para o Brasil. 21, Tiradentes. Também aniversário de Brasília. E 22, descobrimento do Brasil. Que data específica para a gente se reunir e trazer de volta a verdade, a vida, a vida para o Brasil. Porque foi gerado morte. Sim. Nós temos que gerar vida. Sim. E a partir de então eu comecei a trabalhar para isso. Em 2017, eu pedi para 20 pessoas se reunir comigo no hotel e passei o projeto e vários abraçaram. Hoje eu digo que eu sou o Davi. Amém. Então, as pessoas perguntam, mas quem é que está à frente desse projeto? O Senhor Jesus. Amém. Quem é que vai fazer? Quem são? A igreja do Senhor. Quem é que está bancando esse evento? Porque é pago, não tem nada de graça.
ano político, nós não podemos fazer aliança. Muitos me procuraram, mas a direção de Deus para mim é que não fizesse aliança. Então, quem que está acontecendo? O próprio povo de Deus estão se levantando e estão assumindo a responsabilidade de todos os cursos que vai acontecer. E lá vai ser entrada franca, não tem. Nós vamos fazer inscrição para saber quantas pessoas tiveram e porque nós não vamos parar. Não adianta a gente fazer um ajuntamento, fazer tantas horas de oração e acabou. Não, nós vamos sair dali já com a direção de 40 dias de oração. Então, nós queremos manter contato com essas pessoas. Depois desses 40 dias, nós vamos entrar firme pelas eleições. Quem é que vai governar o nosso Brasil? Só o Senhor sabe. Se nós clamarmos, fulano é bom, fulano é ruim. Ninguém conhece o coração de homem, só Deus. Então, nós vamos manter essa aliança, esse compromisso diante do Senhor, de regar o nosso Brasil. Ou seja, juntar as tochas que já tem em volta do nosso Brasil. Todo lugar tem pessoas que pagam o preço. Sim. Nós vamos juntar essas tochas, nós vamos incendiar o Brasil com a glória do Senhor. Amém. E vamos permanecer nessa visão. Então eu estou aí com essa grande responsabilidade, mas louvando a Deus, cada dia eu choro no altar do Senhor. As pessoas me ligam, perguntam o que eu estou precisando, como vai ser. As portas do Mané Garrincha abriu para nós. Vai ser na Areninha, do lado, que é dentro, fica dentro do Mané Garrincha. Nós vamos estar ali buscando ao Senhor. E Deus vai juntando uma aqui, outro ali. Então é a igreja. Toda a igreja, não tem uma placa se levantando, só Amém. O nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ter orações o dia todo, a noite toda. Sim. Nós vamos orar pelos enfermeiros, pelos médicos, pelo juiz, pelo presidente, professores, crianças, jovens, vai ter índios lá. Está vindo gente de fora do Brasil, ingleses que acreditam que eles vão levar a bênção para a nação deles. Então, assim, é um movimento, nós vamos ungir os pés, o Senhor me disse nesse dia lá em Nova Zelândia, unge todos os pés com a minha palavra, dentro da minha palavra, aonde colocar a planta dos seus pés, eu vou dar por herança. Amém. Então, todos sairão com os pés ungidos. E algo sobrenatural que ele disse, restaure os 5 ministérios. E ele disse, se fala em pastor e em apóstolo, aonde estão os evangelistas? Sim. Aonde estão os mestres? Aonde estão os profetas? E ele disse que nesses dias é para nós resgatarmos os 5 ministérios, porque a obra é completa. Aleluia. Nós precisamos de tudo, não é só de intercessor, não é só de pastor, mas de tudo isso, intercessor, evangelista, profetas. Cadê os profetas? Onde estão os profetas? Então é algo que eu não sei explicar, mas eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. As portas têm aberto em Brasília de uma forma sobrenatural. Eu só tenho que glorificar o Senhor por tudo que Ele vai fazer. Deus entrega algo para alguém. Sim. Deus entregou isso para mim e está sendo espalhado pela nossa nação. Amém. Os estados do Brasil estão se movimentando. E Ele disse, traga representante de todos os estados. E assim será. Mas também estamos movimentando os estados para que aconteça a mesma coisa em cada estado do Brasil. Sim. É tempo de avançar, é tempo de romper, é tempo de trazer à existência as promessas do Senhor. Né? Nenhuma arma forjada contra o nosso Brasil vai prosperar. Sim. Chega, basta. Sim. É hora de nós darmos comando na autoridade do Senhor. Amém. Então será entrada franca. Eu tenho certeza que vai gente dia e noite passar por ali. Então as pessoas me perguntam, mas quantas pessoas você acha? A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estou. Então, assim, eu não estou preocupada com números, eu estou preocupada que aquele que ama o Brasil, aquele que tem o coração no Senhor, ele vai lá, vai colocar os pés, vai dobrar os joelhos. Teremos uma sala de adoração todo o tempo, uma sala de intercessão, uma sala de estratégia. Que sala é essa? Onde vão ter profetas buscando de Deus estratégias. Então essas estratégias vai para a sala de intercessão e depois da sala de intercessão para a adoração, porque nós vamos adorar porque cremos na resposta do Senhor. Aleluia. E vamos ler a Bíblia 7 vezes. Vamos sair na madrugada para ir em frente a esplanada, os 3 poderes, dobrar, pôr o nosso joelho em terra. A única coisa que nós queremos é dizer, Senhor, estamos arrependidos, porque
porque nós demos muito espaço para outras coisas entrar, mas nós queremos de volta a tua presença. Sim. O teu calor, Sim. queremos de volta. O que o Senhor fez lá na Coreia, eu creio Sim. que Deus vai fazer no Amém. nosso Brasil. E a igreja pode, a igreja tem essa autoridade, não é Total. verdade? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.